Em nosso vídeo mais recente aqui do canal, o último que eu publiquei, eu apresentei para vocês o 6502, o clássico processador do Apple I. E a galera se interessou bastante, eu gostei desse feedback de vocês, comentaram, deixaram like, se inscreveram no canal, então continuem comentando aqui bastante a respeito e também sugestões para vídeos futuros. Mas em função desse feedback bacana, eu decidi trazer ainda mais conteúdos aqui no canal Engenheiro Wagner Rambo sobre o 6502, que a ideia é ir compondo um computador básico com este processador para que consigamos estudá-lo da forma correta. E então eu vou ir montando o computador aos poucos aqui também e teremos aulas, é claro, videoaulas lá no canal WR Kits sobre ele, onde lá serão disponibilizados todos os arquivos que eu vou utilizar. Por enquanto ainda não temos os arquivos, eu vou desenvolvendo aqui quase que em tempo real com vocês neste canal de bastidores. Eu acho que vai ser bem bacana o aprendizado. Nós temos já o funcionamento inicial dele, como vimos no vídeo anterior, que eu consigo ler os endereços. Aqui é basicamente um analisador lógico serial, também um projeto que mostraremos lá em uma clássica de sexta no canal WR Kits. E aqui o nosso hardware inicial do 6502. Então, a proposta de hoje é inserirmos uma memória EEPROM aqui no 6502 para já conseguirmos, de certo modo, rodar algum programa nele, algum software. Então, acredito que vai ser bem produtivo. Eu vou começar com essa memória 28C16A, que é uma memória de 2K apenas, mas já será excelente para começarmos a trabalhar com 6502. Futuramente eu pretendo expandir a memória e colocar uma memória maior, é claro, mas vamos começar com essa de 2K, ela é bem bacana, tem baixo custo, e aí também tem certos detalhes no mapeamento de memória que teremos que considerar quando utilizarmos esta memória aqui, que é uma memória menor, e como já vimos na aula anterior, nós temos que acessar endereços quase que no final da memória do 6502, do endereçamento dele, a partir dos seus pinos, pois é lá que está o apontamento para o vetor de reset do dispositivo. Algo peculiar, mas vamos contornar isso com o hardware na aula de hoje. Esse aqui é o diagrama esquemático inicial do 6502 com a memória 2816, a nossa EEPROM. Então, esta foi a estratégia de mapeamento que eu desenvolvi inicialmente. Como podemos ver, nós temos aqui pino a pino, A0 até o A10. Sabemos que é uma memória de 2K e pelos pinos dela nós conseguimos ver esse tamanho. É só eu utilizar a equação aí 2 elevado ao número de pinos de endereços da memória. Vai do A0 ao A10, portanto são 11 pinos de endereços, é 2 elevado na 11, 2K de memória. Então a minha estratégia é a seguinte, nós vamos precisar acessar os endereços FFFC e FFFD. Se você não viu ainda o vídeo anterior, acesse aqui no canal, tá certo? Eu vou deixar linkado para você também aqui no card, no canto superior direito. Então, FFFC, cujo binário é esse aqui. Então, nós já vemos as 16 linhas aqui para o nosso mapeamento. E o FFFD, cujo binário é esse aqui. Então, observe que eu estou utilizando um 74LS30 que contém uma porta NAND de 8 entradas, tá certo? Estas 8 entradas terão 3 já direto em 5 volts, ou seja, nível lógico alto, e as demais vão para as linhas mais altas de endereço. De modo que quando o A15 e o A11 estiverem em 1, eu terei 0 no 74LS30. Tendo 0 no 74LS30, eu vou acionar o Chip Enable da minha memória 2816. Com isso, eu conseguirei ler as informações da mesma, quando o Chip Enable estiver ativo. E aí eu consigo trabalhar os demais bits aqui. Para ficar mais claro de entender,
eu vou desenhar aqui para você esse mapa rapidamente. Então nós temos aqui os nossos 16 bits. Eu vou ter ali o 15, 14, 13, 12 e 11. Quando estiverem em 1, eu vou poder acessar a minha memória EEPROM. Então, portanto, o meu endereço inicial é esse aqui, em binário, que em hexadecimal é F800. Se você não enxergou isso, eu posso mostrar na calculadora aqui para você. Então vamos colocar em binário. Deixa eu colocar aqui em hexa, que é mais rápido. Então F800 em hexa, o binário está aqui, agora fechou. Então exatamente o que precisamos. Se eu somar 2K 2048 é 800, então eu somo ao valor F800, 800. Veja que resultou em 65.536, que é o valor total. Menos 1 me dá o último endereço, que é FFFF, que são os 16 bits em 1. Então assim já conseguimos compreender que a nossa memória EEPROM estará localizada no endereço F800 até o FFFF. Nesta faixa de endereços nós conseguiremos acessar. Então aqui, nesta faixa, poderá estar localizado o nosso programa monitor, por exemplo, futuramente para um computador um pouco mais sofisticado. Então vamos tentar essa estratégia de hardware aqui, e aí eu vou escrever um software na linguagem C, nessa mesma aula aqui, para gerar um arquivo binário que me direcione para o endereço F800. Então eu preciso de um binário da qual em FFFC eu tenha o byte 00 e em FFFD eu tenho o byte F8. E aí é o meu vetor de reset. Então o processador vai para o F800 e começa a executar o meu programa. O F800 é o endereço inicial da EEPROM aqui. E o 6502 estará enxergando desta forma. Vamos fazer então esta montagem, este hardware aqui, acho que vai ser bem interessante. Depois eu escrevo o software aqui com você para gerarmos o binário e finalmente vamos testar com o analisador lógico se faz algum sentido tudo isso que fizemos até aqui. Então bora lá conectar esta ROM ao 6502. Vamos desligar aqui o nosso circuito, desconectar o analisador lógico. Então depois que estivermos com tudo conectado, nós iremos analisar de novo nosso software e ver se a nossa memória estará funcionando como previsto. Aqui está a memória, para incluir aqui na nossa protoboard. Eu não vou precisar mais destes resistores. Quem viu a última aula sabe que estes resistores no barramento de dados estavam mantendo sempre ativa a instrução no operation para o nosso teste inicial do 6502 e também não iremos mais utilizar estes LEDs. Estes LEDs apenas estão mostrando o byte menos significativo das linhas de endereços do 6502 para o nosso teste inicial. Então agora que temos tudo removido aqui, farei a montagem de acordo com aquele diagrama esquemático 2816 e vou pegar também o 7430 para fazer aí o mapeamento desta memória. Montagem realizada, galera, conforme o nosso esquemático. Então temos o 6502 aqui, a nossa 2816 e o 7430. Todas as ligações foram realizadas. Nós temos as linhas de endereço aqui em vermelho e as linhas de dados eu coloquei em azul.
Então, o que nós precisamos fazer agora para testar isso aqui é carregar alguns bytes na nossa EEPROM. Para isso eu vou escrever um software na linguagem C para que possamos testar então esta execução inicial. Vamos ver se está funcionando este hardware que projetamos e desenvolvemos até aqui. Conforme o datasheet do 6502, aqui na página 6, você vê que na especificação do reset ele nos informa que nos endereços FFFC e FFFD haverá o conteúdo da qual o Program Counter será carregado para executarmos o vetor de reset. Então o endereço que estará contido aqui, os 2 bytes, nestes 2 endereços iniciais que vimos, será o vetor de reset, que precisamos que seja F800 de acordo com o nosso hardware. Vamos criar um software em linguagem C, eu já iniciei o projeto aqui no CodeBlocks, para escrevermos bytes em um arquivo binário. Então o primeiro passo que vamos fazer é criar aqui um program. Então basicamente um vetor de 2K, 2048. Aí eu já vou preencher este vetor, criar aqui uma variável de iterações e vamos passar um laço for geral aí por todo o vetor. Então todos os 2K vão receber um conteúdo já inicial. Então program de i vai receber o valor FF em hexa, que FF em hexa é a localização, é o endereço apagado nas EEPROMs, como sabemos. Então, todos os bits em 1 significa que naquele endereço está a informação apagada. Muito bem, vamos agora trabalhar com arquivos na linguagem C, criando um ponteiro, utilizando file, chamar de arquivo binário, que será justamente isso que vamos fazer. Então, o meu arcbin recebe o fopen, vamos abrir aqui, eu vou chamar de rom6502.bin e vamos abrir para a escrita write binária. Aí é interessante testarmos se funcionou, se não ocorreu nenhum erro, então eu comparo com nulo este ponteiro. Caso essa sentença seja verdadeira, vamos informar aqui que tem um erro e retornar. E aí eu vou escrever todo esse vetor program, que por enquanto eu inicializei com FF, utilizando o fwrite. Vamos escrever no arquivo binário com a função fwrite. Então está aqui o program, o nosso vetor, aqui é o tamanho das informações, então vamos dar um size of para unsigned char, então de byte em byte, quantos bytes? 2048, e aqui eu coloco o ponteiro que declaramos anteriormente. Se chegou até aqui, vamos informar sucesso. O arquivo binário está pronto. E aí um fclose neste arquivo. Vamos compilar aqui. Veja que não temos nem erros, nem avisos aqui, então vamos rodar o programa. Sucesso! O arquivo binário está pronto. Na pasta do nosso software, já estamos vendo aqui o rom6502.bin. Criamos o arquivo. Eu vou utilizar um leitor aqui e vamos ler esse arquivo. Olha só, então até o presente momento, criamos um arquivo de 2K preenchido com FF. 7FF é o último endereço, então temos os 2K de memória aqui. Tudo fazendo sentido. Para confirmar, eu posso vir em propriedades, 2048 bytes. Excelente, até aqui nosso software está funcionando. Eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso curso definitivo de linguagem C, se você quer se aprofundar no pós-avançado da linguagem, começando do bem básico até o pós-avançado, dê uma conferida em todo o conteúdo. Lembrando que nós precisamos escrever
o nosso vetor de reset. Então, após escrevermos FF em todo o programa, em toda a memória, eu vou selecionar aqui os endereços de interesse. Então, na minha EEPROM será o 7FC, o que vai equivaler ao FC. Se eu comparar aqui, ó, valor máximo, então o endereço final do meu mapeamento de hardware, menos FFFC. Resulta em 3 bytes. Então eu preciso conferir qual é o endereço final da minha EEPROM, ou 2047, portanto 7FF, menos 3 bytes dá 7FC. Naturalmente o próximo é o 7FD. Então, nesta posição, nós vamos escrever o endereço, o conteúdo, perdão, 0 ou 00 hexa e aqui F8 hexa. Veja que nós passamos de trás para frente o endereço. Esse é o nosso vetor de reset, F800. Perfeito? Vamos rodar de novo, atualizar o nosso arquivo binário e aí já vamos ler ele e verificar se nestes endereços eu tenho os 2 bytes, 00 e F8. Tudo certo? Atualizamos aqui, vamos carregar no leitor, tudo FF, porém lá no final, devemos ver os nossos 2 bytes, que é o vetor de reset do nosso hardware, F800. Então, no endereço 7, deixa eu modificar aqui para hexa, 7FC, eu tenho 00, e no endereço 7FD eu tenho F8. Até aí, tudo certo. Bom, vamos criar agora um segundo vetor aqui que vai nos auxiliar para programar o 6502 na linguagem de máquina. Por enquanto vamos trabalhar com a linguagem de máquina. Então vamos chamar de Machine Code. Quantos bytes? Vamos descobrir agora. Eu vou abrir aqui, abre e fecha chaves, e aqui nós vamos colocar o nosso programa em linguagem de máquina. Se eu consultar o manual, Datasheet, na página 9 nós temos o conjunto de instruções, e o que eu quero programar aqui é o seguinte. O programa que eu quero escrever inicialmente para testar esse nosso hardware é um load A, ou seja, uma carga imediata no acumulador de um valor em hexadecimal. Qual o valor em hexadecimal? Qualquer valor. Apenas eu quero testar isso. Um valor de 1 byte ou 8 bits. Vamos colocar o valor 3C. Loadei 3C em hexadecimal. E em seguida, o que está no acumulador eu quero armazenar em um endereço. Eu quero escrever em um endereço. Para isso eu utilizo a instrução store A. Store A vai armazenar o conteúdo do acumulador no endereço que eu colocar aqui como argumento. E vamos escrever no endereço 0 de memória. Vamos supor que no endereço 0 eu tenha mapeado aí um registrador de saída. Por enquanto não temos, mas vamos supor que temos. Então este é o programa que eu vou escrever aqui em linguagem de máquina. Para isso eu preciso consultar os opcodes de load A para uma carga imediata no acumulador e um valor de armazenamento absoluto no endereço 0000 para store A. Na página 9 nós temos os opcodes. A instrução load A está aqui nesta linha. E se eu verificar aqui, A9 já é o opcode da instrução. Só que eu preciso ver se é o endereçamento que eu quero. Eu quero um endereçamento imediato, ou seja, o parâmetro que eu passar aqui, o argumento que eu estiver associado a essa instrução será carregado de forma imediata no acumulador. Então A9 é immediate, como podemos ver aqui. De fato é o opcode que eu quero. Então A9 é a instrução load A para carga imediata no acumulador. E o store A está aqui.
STA, a minha instrução. Temos 8D em hexa, que é um valor absoluto de endereço, já é o que eu preciso, ó, absolute. Então 8D e A9 são os opcodes. Vamos programar em linguagem de máquina. Então A9, aqui vai ser a minha instrução load 3C, equivalente a essa aqui. Já vamos colar aqui. E 8D, que é o store A, no endereço 0. Então aqui é o store A 0000 em hexadecimal. Quantos bytes? Foram 5. Então vamos colocar aqui um define. Eu vou chamar de code bytes. Então aqui em cima define code bytes 5. E aí eu preciso copiar esse código na linguagem de máquina para o vetor aqui do meu programa, que é onde vamos gravar no arquivo binário. Primeiro eu escrevo tudo em F, depois eu preencho o meu vetor de reset, e depois disso eu posso fazer uma cópia já. Para isso eu utilizo outro laço for, com o i começando em 0, e até que o i seja menor do que o tamanho do meu código, code bytes. E mais, o meu program de i vai receber uma team code de i. Acredito que é isso que precisamos, galera. Então vamos compilar, ver se está tudo coerente. Sem erros e sem avisos, vamos rodar para atualizar o nosso arquivo binário. Sucesso, o arquivo binário está pronto. Vamos verificar aqui no leitor. Muito bom, temos aqui A9, 3C, 8D, 00 e 00. Esse é o nosso primeiro programa aqui em linguagem de máquina. O resto tudo está em F, exceto os endereços F, 7FC e 7FD, que tem o nosso vetor de reset, F800. Para gravar a nossa EEPROM, eu vou utilizar esse gravador USB aqui, que é excelente. Já é pronto para diversas memórias, até microcontroladores podemos utilizar. Então vou remover aqui da minha montagem. Vamos colocar aqui no ZIF. Conectar na USB do computador. Esse aqui é o programa utilizado para gravar. Eu já selecionei o 28C16. Vamos abrir o arquivo. ROM6502.bin. Binário, ok. Veja que está aí A9, 3C, 8D, 0000. E lá no final devemos ter 00F8. Ótimo, vamos dar um programa. E gravamos a memória. Agora eu posso remover aqui do programador. Conectar de volta no nosso circuito. E testar agora com o analisador lógico. Vamos nessa! Chegou a hora de confirmarmos se tudo o que fizemos até aqui vai funcionar. Então conectei o analisador lógico aqui. Nós conectamos nos 16 bits de endereços, aqui são esses fios amarelos. E os laranja aqui são os bits de dados. Também eu tenho este verde que vai fazer a leitura do pino de leitura e escrita do 6502. E o branco é o clock, que é fornecido pelo próprio analisador lógico por enquanto. Conectei aqui no computador através da interface serial USB. Já estou alimentando o sistema. Aqui no computador eu vou abrir o software terminal. E vamos configurar então. Serial, estou na COM5.
velocidade de 19.200 bits por segundo, 8 bits de dados, 1 stop bit, sem paridade, sem controle de fluxo. Abrimos o terminal, vamos reiniciar aqui o analisador. Está aí a mensagem inicial do nosso analisador lógico. E agora eu vou rodar uns clocks aqui, clicando o Reset do 6502. Deixa eu rodar aqui. Já vemos algumas informações na tela. Pronto. Agora vamos rodar o programa aqui. Vou dar alguns pulsos manuais mesmo. E depois nós faremos a análise aqui das informações. Ok, já temos aqui algo bem interessante. Olha só. Aqui está o FFFC. Então nós fomos para o endereço FFFC. E o que lemos aqui, veja que está em read, foi 00. 00 em hexa, que é o byte que temos de fato no endereço FFFC de acordo com o nosso hardware. Interessante demais. FFFD aqui, o endereço seguinte, tem F8 em hexa. Foi lido o F8 em hexa que armazenamos na EEPROM. E veja só o seguinte, depois de fazer a leitura 00F8, ele foi para o endereço F800, que é o nosso reset. É aqui que inicia a nossa EEPROM, conforme o mapeamento que fizemos do próprio hardware, na conexão entre a EEPROM e o 6502. Então, tudo fazendo sentido. E olha só, no F800 já lemos o A9. O A9 que é o opcode do load A. Então, fizemos a leitura da instrução load A. Em seguida, F801, o byte que queremos armazenar no acumulador, 3C em hexa. Novamente uma leitura. F802, 8D em hexa, que é o opcode da instrução store A. E eu vou armazenar em qual endereço? No próximo endereço da minha EEPROM, F803, nós temos 00 e 04 também. E olha só que incrível, depois fomos para o endereço 0000. E o que fazemos aqui? O byte 3C em hexa é escrito. Neste momento, nós temos 3C hexa no barramento de dados do 6502 e o processador coloca ele disponível, só que nós o perdemos para sempre aqui, pois não temos nenhum registrador de saída para armazená-lo ainda. Esse vai ser o tópico do nosso próximo vídeo aqui no canal, então fiquem ligados. Mas está funcionando, galera. Depois ele segue F805 e aí, obviamente, são só FF, é o que tem na EEPROM até o momento. Vamos reiniciar de novo aqui. Vamos dar um reset, rodar o clock por algum tempo, parar o clock, reiniciar o analisador. E aí vamos rodar aqui de novo. Então, rodando. Já podemos parar. E novamente, ó, observe que estamos vendo o endereço FFFC, 00, FFFD, F8, F800. Foi para o nosso início da EEPROM. Lemos o A9 em hexa. Depois 3C, que é o byte que eu escrevi no acumulador. Por fim, 8D, que é o store A, 0000, e aí eu passo para o endereço 0000, 3C, e eu escrevo, só que não temos nada para armazenar e guardar esse dado por enquanto. Isso encerra a aula de hoje. Pretendo adicionar então um registrador de saída, e aí já conseguimos fazer algumas coisas interessantes com 6502. Então fiquem ligados aqui no canal. Para isso eu peço o seu like, comente bastante aqui, deixe o seu feedback, é muito importante. Também se inscreva e ative as notificações. Vamos atingir aí os 10.000 inscritos neste canal e eu posso trazer ainda mais conteúdos para vocês aqui no Engenheiro Wagner Rambo. E fiquem de olho lá no canal WR Kits, que no futuro teremos vídeos completos do 6502 com todos esses arquivos disponibilizados para vocês. Tá entendido?
Então um abração, bons projetos para todos e até o próximo vídeo.